Declaro aberto os trabalhos desta audiência pública, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Dando continuidade, faremos a leitura do edital de convocação para esta audiência pública. O presidente da Comissão Permanente de Economia, Orçamento, Finança e Fiscalização, no uso de suas atribuições legais, convoco para audiência pública e debate da fase de discussão do projeto de lei ordinário 015/2022, que fica à disposição, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Telêmaco Borba para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Previsto no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizada na sede do Legislativo Municipal, situado à Rua Oscarei, 99, no dia 3 de agosto de 2022, quarta-feira, no horário das 15 horas às 15h40. Em seguida, passo a palavra à contadora Lígia Maria Maciel de Melo, para a apresentação da audiência pública referente à LDO 2023. Então, boa tarde a todos. A gente vai tratar aqui dessa fase, que está na fase de discussão, o projeto de lei de diretrizes para 2023, e é o projeto de lei ordinária número 15 de 2022. Então, a previsão de receita para 2023, a receita total, incluindo município e fundo previdenciário, totaliza 410.315.000. Do município, 353.380.000. Esse valor, comparado com 2022, tem um aumento de quase 14%, mas também é porque tem uma operação de crédito de 74 milhões dentro desse valor. O fundo previdenciário, o valor previsto de receita é de 56.935.000. Comparado com 2022, teve uma diminuição de 15,07%. Eu fui verificar nas receitas do fundo, se refere à diminuição nos rendimentos de aplicações financeiras. Até eu vou pedir desculpas pelo formato que foi salva a apresentação, porque ela não estava muito fácil de visualizar, ela ficou menor, né? Mas agora ela está em PDF, não tem como modificar para ficar maior, para ficar de melhor visualização para vocês. Então, aqui eu desmembrei as receitas do Poder Executivo, as previsões para 2023. A receita tributária, que inclui os impostos, taxas e contribuições, o valor previsto é de 60.228.000. Receita de contribuições, que inclui a contribuição para o custeio da iluminação pública, 5.280.000. Receita patrimonial, que são os aluguéis da estação rodoviária, valores mobiliários, que são os valores de rendimentos de aplicações das contas bancárias do Executivo, 2.795.000. Receita de serviços, são os serviços prestados, cópias, preparação de terra, esse tipo de serviço, 720.000. Transferências correntes, que são os valores repassados pelo Estado e pela União, 204.901.000. Outras receitas correntes, receita de dívida ativa, multas e juros, 5.156.000. Totaliza, então, as receitas correntes de 279.080.000.
Então, como eu havia dito no primeiro slide lá, tem a previsão de uma operação de crédito no valor de 74.300.000. Esse valor eu vou detalhar mais no final da apresentação, para onde esses 74 milhões vai ser destinado. Então, que a receita de capital é o valor da receita de operação de crédito, que vai totalizar os 353.380.000 da receita do Poder Executivo. A receita do FUNPREV, então, a receita tributária, o FUNPREV não tem, né, a receita de contribuições, que são as contribuições descontadas dos servidores na folha, 11.631.000. Receita patrimonial, que são as receitas de aplicações financeiras, 18.028.000. Receitas de serviços e transferências correntes também não tem. Outras receitas correntes, que são a compensação previdenciária do regime geral, quando um servidor ele ingressa no serviço público, mas já trabalhou na iniciativa privada e contribuiu para o INSS e vai se aposentar no serviço público, a receita, que é essa compensação previdenciária, entra aqui, 1.019.000. Receita intra-orçamentária, que é a contribuição patronal de 19%, que tanto a Câmara quanto a Prefeitura realizam, né, todo mês, e mais os aportes e alíquotas suplementares que são apontados no cálculo atuarial, que é feito a cada ano. Então, 26.257.000. Vai totalizar as receitas correntes e a receita total, né, de 56.935.000 para o FUNPREV. Então, aqui o limite para a despesa com pessoal para o exercício de 2023. O Poder Executivo, o limite, é de R$ 143.168.040, que é o valor de 51,30 da receita corrente líquida prevista no orçamento. Para o Poder Legislativo, o limite seria de R$ 15.907.560, mas esse valor ultrapassa até o orçamento total do Legislativo, então está bem longe do que a Câmara aqui vai gastar com o pessoal. Esse é o limite máximo, né? Então, o que a LDO deve conter? As metas e prioridades da administração, que é um anexo que compõe o projeto. Ele mostra todos os projetos e atividades de todas as secretarias, incluindo a Câmara e incluindo o FUNPREV. Ele aparece o nome do projeto e o total para o ano de 2023. As orientações para a elaboração da LOA, que a LOA vai ter que se basear nesse anexo e em alguns artigos do texto do projeto da LDO também. Alterações na legislação tributária e renúncia de receita, se houver, caso, por exemplo, se o município quisesse estabelecer algum desconto para o IPTU, algo maior assim, teria que estabelecer na LDO também. Regras para a realização da despesa com pessoal, como a gente viu agora, o limite de despesa com pessoal. Se, por exemplo, o município pretende ter alguma ação, algum aumento específico para determinada categoria, também tem que constar na LDO. Dívida contratual, também o pagamento da dívida e disposições sobre a dívida também tem que constar no texto da LDO. Controle de custos e avaliação de resultados, que também, hoje na LDO, o que aponta de controle de custos é só relacionado a obras, mas, assim, futuramente, eu imagino que isso vá avançando e vai ter que ser realizado em todas as áreas, todas as secretarias, né? E condições para transferências de recursos. Essas transferências de recursos para as entidades, aquelas entidades privadas, ou então que estabelecem termos de parceria com o Poder Executivo. Então, aqui os principais projetos que eu listei. A Câmara tem a previsão de construção do novo prédio, que só está o valor de 214.000 para 2023, mas caso isso provavelmente vai ser direcionado para o orçamento da Prefeitura,
vai ser aberta uma ação lá no orçamento da prefeitura, e daí, para isso, vai ser utilizado os recursos que estão no fundo que a Câmara tem hoje, né? Então, esse valor só consta no nosso orçamento, porque ele fala que, quando um projeto tem assim, a durabilidade de mais de 2 anos, ele tem que constar no PPA. Então, ainda consta no nosso orçamento, mas, pelo que a gente tem percebido e pelo que já está acontecendo, vai ser executado pelo Poder Executivo, né? Então, ele vai sair do nosso orçamento, provavelmente o ano que vem já não vai aparecer no orçamento da Câmara, e vai constar em alguma secretaria do Poder Executivo. Secretaria-Geral de Gabinete. Tem a previsão da implantação e manutenção do funcionamento da Guarda Municipal, que é um valor de 2 milhões, que também já constava no ano passado. Manutenção do sistema viário. Aqui, quando eu coloquei ali, aqui está bem pequenininho, não dá para vocês enxergarem, talvez. Tá? RL é recurso livre. Então, o recurso da própria prefeitura está a previsão de 289 mil, e recurso vinculado, que é de operação de crédito, ou, às vezes, algum repasse, né, algum outro repasse que não seja de operação de crédito, que seja vinculado a esse tipo de obra, né, 1.711.000. Manutenção do programa Cidade Vigiada, a previsão de R$ 1 milhão. Manutenção do programa de fortalecimento da Polícia Militar, também continua o mesmo valor do ano passado, 150 mil. Secretaria Municipal de Administração. Então, tem a previsão da construção do Centro de Tecnologia da Informação, no valor de R$ 2 milhões. Secretaria de Obras, onde constam os mais projetos, na verdade, que são decorrentes daquela operação de crédito que eu mencionei anteriormente. Manutenção e reforma de prédios públicos, que já constava ano passado, mas também está prevista para... Ano passado não, para esse ano, né, na verdade, e está previsto para o ano que vem, é a reforma do prédio da nova sede da primeira companhia da PM. Recurso livre, recurso da prefeitura, né, 525 mil, e recurso vinculado, 200 mil. Construção e reforma de centros comunitários, também o mesmo que constava para esse ano. A construção do Jardim São Félix e Área 7, é o recurso vinculado de R$ 1.200.000. Construção da Arena Multiuso, no valor de 30 milhões. Construção de galerias pluviais, no valor de 158 mil. Pavimentação de vias urbanas, que é recurso vinculado também, é a nova ligação Área 6, Área 3 e pavimentação no Jardim União, R$ 7 milhões. Manutenção e segurança da malha viária urbana, de recurso livre, R$ 4.700.000 e R$ 3 milhões de recurso vinculado, que é a revitalização do Cruzeiro, Avenida Paraná e Presidente Kennedy, do Cruzeiro da Marechal Deodoro até a Chanceler, Horácio Laffer, da estrada Max Staldacher, recap no bairro Casabela, urbanização da Avenida das Flores e Rua das Acácias, no Jardim Alegre, Rua Jurutani, na Área 6, implantação de ciclovia e pista de caminhada na Presidente Kennedy e acessibilidade em áreas públicas de uso comum. Ainda a Secretaria de Obras, né, tem a previsão de construção e revitalização de praças, parques e espaços verdes, o recurso vinculado de R$ 4.800.000. Então, tem a previsão de construir praças na Vila São Jorge, Jardim Bonavila, revitalizar praças na Doutor Horácio Clabin, Jardim Bandeirantes 2 e Jardim Kroll, revitalizar parques da cidade do Rio Tibagi, construir parque linear nas 100 casas e pet park no Parque da Cidade. Tem a previsão de manutenção e revitalização de parques e praças, no valor de R$ 386 mil, infraestrutura de iluminação pública, também é o recurso vinculado daquela contribuição, das receitas de contribuições que eu mencionei lá naqueles primeiros slides, R$ 846 mil. E agora a Secretaria de Esportes. Tem a previsão da construção, ampliação e reforma de estruturas e espaços esportivos e de lazer,
no valor de 7 milhões com recurso vinculado. Construção do complexo automobilístico Esportes de Aventura, revitalização do estádio e ginásio do Minicentro, construção de complexos de lazer no bairro Macopa, São Luís, São Roque, Monte Sinai e Jardim Alvorada, Associação do Bom Estado, São Francisco, Centro de Artes Marciais. Instalação de parques infantis, 158 mil. Secretaria de... Ai, aqui está errado, deixa eu ver. Secretaria de Educação, saiu errada a infraestrutura de iluminação pública. É só essa linha que está errada. É construção de barracão para já a educação, agora. Construção de barracão para o almoxarifado central da Secretaria de Educação, tem o valor de R$1.000, só para constar, é uma ação só para constar o valor de... constar a ação na LDO, né, para ter no orçamento. Para buscar o recurso posteriormente, eles deixam esse valor pequeno para não ter que abrir por crédito especial depois. Ampliação e reforma da Escola Municipal Paulo Freire, 4.800.000, com recurso vinculado também, né? Na verdade, da educação e da saúde é tudo recurso vinculado, né? Mas não de operação de crédito, o recurso vinculado da própria educação e da própria saúde. Reforma das escolas municipais, Fabiano Braga Cortes, Péricles Pacheco e Etelvina Costa, 2.901.000. Conclusão da construção da Escola Municipal São Silvestre, 10.000, também só para constar a ação na LDO. Conclusão da construção da Escola Municipal no bairro Jardim Monte Sinai 2, e ampliação e reforma dos CMEs Vinícius de Moraes e Mário Quintana, também só R$1.000. E agora a Secretaria de Saúde, já. Construção e ampliação de unidades de saúde, R$2.500.000. Secretaria Municipal de Assistência Social. Construção e ampliação de próprios da assistência social, R$105.000. Construção do CRAS Cidade Nova, R$760.000. Secretaria do Planejamento. Aquisição de imóveis de interesse público, R$50.000. Programa de retificação de leitos naturais de arroios, R$300.000, com recurso vinculado. Aquisição de imóveis destinados a moradias de interesse social, R$50.000. Manutenção do programa de regularização fundiária, R$63.000. E daí aqui um comparativo da Câmara, do FUNPREV, de todas as secretarias, 2022 e 2023. Então, aqui a gente pode perceber, né, assim, o Legislativo teve um aumento de 5% em relação a 2022, Secretaria de Gabinete, 14,39%, porque tem algumas ações ali que são relacionadas à operação de crédito de 74 milhões, Gabinete do Vice-Prefeito e Procuradoria, 5%, Controladoria, 4,85%, Secretaria de Administração, 2,59%, a Secretaria de Finanças também teve um aumento maior de 19,13%, porque também já começa a entrar o pagamento de amortização de dívida. Secretaria de Obras também, porque tem ações relacionadas àquela operação de crédito, teve um aumento de 36,84%. Secretaria de Trabalho, 5%. A Secretaria de Esportes teve uma diminuição, apesar de ter recursos da operação de crédito também destinados para os esportes, ela teve uma diminuição porque 2022 teve um orçamento bem maior, porque também teve muitas ações relacionadas àquela outra operação de crédito, aquele outro valor, que compôs o orçamento de 2022 da Secretaria de Esportes, por isso que diminuiu um pouco para 2023. Secretaria de Educação, um aumento de 11,86%. Saúde e Assistência Social teve 5% só de aumento em relação a 2022, da previsão. Secretaria de Planejamento, 4,6%. A reserva de contingência, que é um valor, na verdade, legal aqui, ela teve um aumento de 11,64%, mas ela é 1% da receita corrente líquida, então, quanto for a receita corrente líquida, vai ser o valor da reserva de contingência, né, 1%.
E o Fundo Previdenciário, que teve uma diminuição de 15,07%, porque eles previram, para 2023, uma diminuição no valor do rendimento das aplicações financeiras. Essa previsão ela pode não acontecer, pode ser que continue no mesmo valor, no valor que está, né, em 2022, e a arrecadação seja maior. Então, mas o que eu percebi, que eu fui verificar, essa diminuição equivale a isso. E daí, agora, também quase finalizando já a apresentação, a operação de crédito contratada, o valor é 74.300.000. Desse valor de 74.300.000, vai para a Guarda Municipal 2 milhões, que ela faz parte da Secretaria-Geral de Gabinete, vai para a construção do Centro de Tecnologia da Informação, 2 milhões, que faz parte da Secretaria de Administração, manutenção e reforma de prédios públicos, que é R$200.000, que faz parte da Secretaria de Obras. Ainda na Obras, construção e reforma de centros comunitários, no valor de R$1.200.000. Construção da arena multiuso, no valor de 30 milhões. Pavimentação de vias urbanas também na Obras, R$7 milhões. Manutenção da malha viária, R$3 milhões. Revitalização da Avenida Horácio Clabim, R$20 milhões. Construção e revitalização de praças, R$4.800.000. E agora, na Secretaria de Esportes, construção, ampliação e reforma de estruturas, espaços esportivos e de lazer, R$3.800.000. E, finalizando, para totalizar os R$74.300.000 da operação de crédito, o programa de retificação de leitos naturais de arroios, R$300.000, que é na Secretaria de Planejamento. Então, eu finalizo a apresentação com isso, e quaisquer dúvidas ou, então, alguma consideração a ser realizada, vocês podem ficar à vontade. Querer construir na próxima ainda é legal? Ou alguma coisa tipo? Assim, a gente já tinha essa preocupação lá no passado, quando começou quando foi criado o fundo. O fundo foi criado em 2009. Então, a gente tinha essa preocupação de saber, assim, ele tem um tempo determinado. Daí, até uma vez, acho que a gente foi até no Tribunal de Contas e perguntou isso, né? Na verdade, o que eles responderam? Não tem um prazo determinado para existir um fundo. Apesar que hoje nem dá mais para criar o fundo, porque não pode mais, né? Mas, antigamente, quando podia, não tinha um tempo determinado para se criar. O que eles comentaram e orientaram? No sentido de que, se o valor que está no fundo já é suficiente para a construção, já é suficiente para fazer o que precisa, então, daí ele tem que ser, não tem por que você ficar mantendo um fundo parado lá, se já tem o valor disponível para construir. Ou constrói, ou como algumas câmaras fizeram, né? Repassaram para a prefeitura construiu, ou então extinguiram o fundo e passaram o dinheiro para a prefeitura gastar com o que ela entendesse melhor, né? Mas, assim, não existe um prazo determinado. Nós temos, eu não lembro bem, acho que são 12 milhões. 12 milhões e alguma coisa. É uma das preocupações que a gente está tendo, até a gente está conversando sempre com a doutora Lígia, com o jurídico, e já foi uma das preocupações, já que o próximo presidente anterior dele foi o Ziquel e os outros, né? É a questão com esse fundo. A gente acordou para que eles construam, porque, infelizmente, a Câmara não tem corpo técnico, né, doutora? Sim. É uma das preocupações nossas, seria contratar tudo, e tentamos achar meios para fazer isso. Então, desde o início, que a gente, quando assumiu a presidente tem vindo buscando essa forma para preocupação com esse fundo aí. E até foi agora celebrado recentemente, né, o termo de cooperação entre Câmara e Prefeitura para poder realizar, para eles poderem justificar a realização de licitação lá de projetos da Câmara, porque o que eles também podem ser questionados lá pelo Tribunal de Contas, acho que mais pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, acho que nem tanto. Por que eles, se a Câmara tem recursos, por que eles estão licitando, né, para a Câmara, na verdade? Daí,
Foi celebrado... No caso, poderia, sim, talvez nós licitarmos desde o começo o corpo técnico para resolver isso? Seria por causa disso ou não? Por exemplo, uma empresa de engenharia ou duas empresas, uma para executar e outra para fazer. É que, na verdade, até para elaborar esse edital, é um edital bem técnico, não, sim, né? Isso. É um Mas termo a dúvida que talvez seria era essa. Neles lá, eles podem ser Isso, questionados isso. Por que a prefeitura está contratando um serviço para a Câmara e a Câmara tem recursos para esse serviço? Mas daí o que acontece? A gente também até aprovou o projeto de lei, né, para repassar o valor que foi previsto lá, o valor máximo da licitação que foi previsto que já está em andamento, na verdade, essa licitação lá, né? Já está acontecendo. Por isso que houve um termo de cooperação para que eles executem. Para que eles possam executar para nós os projetos, desde licitação, porque eles têm um corpo técnico, nós não temos. Para acompanhar isso. Para acompanhar isso aí. Aí, só adiantando, até nós tivemos aquele problema aqui do remanejamento de verba de 320 mil. Que foi transferido para o cemitério, porque o orçamento deles é deles o orçamento. E daí eles colocam naquilo que eles acham que está tendo a necessidade. Foi justamente a necessidade que eles iam fazer os túmulos lá no cemitério. E daí o que aconteceu também? E daí o que aconteceu? No termo, quando eles fizeram, houve aquele transtorno que eles queriam assumir e pagar para nós a licitação do projeto. E, na verdade, a prefeitura não pode, porque a construção é da Câmara. O orçamento tem que ser nosso. Então, por isso que foi feito aquele remanejamento e abrido no nosso orçamento 320 mil. Porque daí, na verdade, assim, logo que a gente assinou esse termo, daí até a gente conversou, eu e o Miltinho, eu falei, olha, vai ter que fazer um projeto de lei, a gente estava conversando, né, para anular o valor, a gente não sabia que era 320 mil ainda, né, daí para anular esse valor do orçamento da Câmara e repassar para a Prefeitura, para fazer a licitação. Só que daí o que acontece? Inicialmente, eles entenderam que não haveria necessidade de fazer isso naquele momento e abriram por decreto esse valor lá. Eles tiraram de algum lugar, não sei de onde, mas abriram por decreto. Daí a Procuradoria, aí, num parecer, apontou que, pela Câmara ter recursos no próprio orçamento, esse valor teria que ser repassado, e é o que estava de acordo com o termo de cooperação. Todos os custos, incluindo, por exemplo, da execução, vai vir do fundo, né? Então, não são recursos... na verdade, são recursos que foram arrecadados pela Prefeitura, mas foram repassados para a Câmara. Então, são recursos da Câmara, né? Então, daí foi isso que a Procuradoria apontou, mas a gente já tinha essa ideia de fazer o projeto de lei para anular no nosso orçamento desde o início, que é o que vai acontecer quando for executar a obra. A gente vai ter que extinguir esse fundo por lei, e daí, após isso, a gente vai ter que fazer um outro projeto de lei de crédito, abrindo o valor que extinguiu do fundo, numa ação lá da Prefeitura, que eu imagino que seja na Secretaria de Obras, para poder executar a obra. Então, sempre vai ser dessa forma. A gente sempre anula aqui para... E a previsão para o ano que vem? A previsão, assim, até tivemos uma notícia essa semana que já está para licitar, acho que até o dia 19, já saiu o edital da licitação do projeto. Do projeto? Já licita esse mês. E aquele projeto? O qual? Aquele que eles apresentaram para nós? Da Câmara? Então, aquele lá que vai ser licitado agora, que é o projeto para ver qual o custo da obra. Daí a obra vai ser licitada assim que, acho que a empresa tem 90 dias para entregar o custo da obra, aí vai ser feito o procedimento da licitação da obra, né? Então, assim, e o valor desse projeto, hoje nós, digamos lá, vai ser aberta a licitação em 320. É menos que isso, né? Até isso, é o valor máximo. Né? Pode ser que caia lá para 150 ou 180 ou 200, não sabemos, né? Porque é licitação, né? Provavelmente as empresas que vai vir para concorrer geralmente jogam um preço mais baixo. Que nem assim, só um exemplo, né? Da nossa internet, que foi um valor bem... Nós abriu em 180 mil, fechamos o contrato com 54 e alguma coisa. Foi muita diferença, porque a contratada era a Oi antigamente, né? E daí agora é aquela própria Connect, né? Connect o valor é muito assim, um valor muito menor, assim. Se fosse, poderia até ser questionado que seria inexequível, né? Assim, mas eles ofereceram e estão oferecendo o serviço e está sendo prestado, né? A palavra continua aberta aos senhores vereadores e
também ao público que nos acompanha. Doutora, eu observei ali algumas ações que faltaram, que entraram como emendas na 2022, de centro comunitário e área de lazer. Para incluir agora na Isso. descrição ali e na LOA, né? descrição. Uhum. Que são 2 centros comunitários, São Luís e Vila Isabel, que entraram, né? Uhum. Não, área 7 e São Félix. Área 7, São Félix, que entrou. E a construção de complexo de lazer nos bairros Jardim Alvorada parece que entrou, né? Mas daí na Vila Esperança, que está sendo desapropriado um terreno lá, Uhum. já está bem adiantado o processo. Né? São esses 2 que eu observei ali. Tá. Sim, tem melhorias de ruas também. Extensão da rua Bahamas. Amém, na verdade. Essa rua Bahamas está na novela, mas acho que... Eu acho que 2022 foi incluída, né? Eu incluí Eu lembro. no orçamento. Né? Senhores, tem mais algum questionamento? Nada mais constando, encerro nossos trabalhos agradecendo a presença dos senhores vereadores e do público que nos acompanha. Muito obrigado a todos.